já pensou em conhecer fatos e momentos marcantes do nosso país através de imagens? No livro História do Brasil, em 100 fotografias, elas são protagonistas e contam detalhes de momentos como a missa campal pela abolição da escravatura, a ditadura militar e o movimento pelas diretas. Vamos saber um pouco mais sobre a montagem desse material com a Ana Cecília Impelizieri Martins, uma das organizadoras do livro. Tudo bem com você, Ana Cecília? Tudo bem, Eliane. Um prazer estar aqui com você no Conexão Futura. Prazer é nosso em receber você para ouvir, essa história de como montar um livro que, enfim, traz essas imagens que valem muito, muitas palavras, né? Como foi esse processo? Bom, na verdade, essa vontade nasceu, exatamente como você apresentou, de contar a história do país através de imagens. Faz algum tempo que a fotografia vem sendo usada pela história para revisões, para apoio de um pensamento, né, sobre a historiografia brasileira. E a nossa vontade foi trazer a fotografia para o primeiro plano, realmente, reivindicando o protagonismo dela na narrativa da história brasileira. Então, quando a gente quis reunir essas 100 imagens, a gente buscou algumas diretrizes, por exemplo, como dar conta de fatos incontornáveis, né? Você citou a missa, né, da abolição da escravatura, a gente tem a proclamação da República, a gente tem o exílio da família real, quando exatamente logo após a proclamação da República, a gente tem momentos, né, da ditadura militar, a gente tem o governo, o Estado Novo, a Revolução de 30. Então, quer dizer, por um lado, a gente quis dar conta desses fatos históricos e, por outro lado, também a gente quis poder trazer algumas imagens que são imagens icônicas e que, se não dizem respeito a um fato especificamente, elas podem revelar um personagem importante da nossa história, uma característica do nosso modo de ser. E vocês começam por qual ponto? A gente começa, na verdade, nesse cruzamento entre história e fotografia, quando a gente publica aquela imagem que é considerada a primeira imagem feita, não só no Brasil, como também na América do Sul. É uma foto feita em 1840, que é uma imagem do Paço Imperial, né, no centro do Rio de Janeiro, e que é um daguerreótipo, feito pelo Conte, Luiz Conte, um francês. Daguerreótipo que foi o primeiro processo fotográfico, né, a ser anunciado, comercializado para o grande público, lá em 1839, 1840. Exatamente. Eu acho que eu achei essa imagem aqui, achei foi ótimo, né? Eu localizei na página do livro, vou até, enquanto você responde aí, mostrar para o pessoal de casa. Muito bacana. Então, esse foi o ponto de partida. Exatamente, porque aí exatamente tem esse cruzamento, porque quem estava nesse momento no Paço Imperial, vendo esse experimento, era um experimento da fotografia, né, era um daguerreótipo, mas era um processo fotográfico, era Dom Pedro II, que foi um grande incentivador da fotografia no Brasil. Então, se a gente considerar que o daguerreótipo foi apresentado na Academia de Ciências de Paris em agosto de 39, em dezembro do mesmo ano, a gente já tinha o processo sendo feito no Rio de Janeiro. Então, isso também faz muita diferença e faz com que a gente tenha esse repertório muito vasto de fotografias no século XIX. Existiram vários fotógrafos estrangeiros que vieram para o país fotografar, seja a natureza, os tipos também, que eles muito impressionados com a escravidão, com os tipos, né, escravos. Verdade. Tem até uma imagem dessa também, que a gente coloca uma foto feita em estúdio por um fotógrafo chamado Cristiano Júnior, também de um escravo. Então, o fato do nosso imperador, na época, ser um entusiasta também da fotografia, isso ajudou com que o Brasil tivesse realmente um desenvolvimento dessa técnica ao longo, desde o começo, quer dizer, desde meados do século XIX até o momento, enfim, que ele deixou de ser o imperador do Brasil. Tá bom, também estou mostrando a foto do escravo que você falou há pouco.
E o interessante é que vocês também trazem expressões, né, culturais do país. Sem dúvida. Uma outra preocupação foi a gente conseguir dar conta do que é o Brasil, né? Como eu falei anteriormente, o Brasil, a história do Brasil é feita por esses marcos históricos. A gente também tem muitas guerras, né? Muitos conflitos, Guerra de Canudos, tem um contestado, tem guerras que são do grande público. São guerras menos conhecidas porque foram guerras concentradas no sul do país. Mas a nossa Guerra do Cangaço também, eu cheguei a ver a foto da cabeça de Lampião. Exatamente, o fenômeno do cangaço, que ali exatamente é o fim do cangaço, que é aquela foto que é uma foto muito forte, porque são exatamente as cabeças do bando de Lampião expostas. E o mais surpreendente é que essas cabeças ficaram expostas durante anos e elas só foram enterradas 30 anos depois. Elas ficaram realmente, primeiro fizeram como se fosse um tour dessas cabeças para mostrar exatamente a força do Estado, né, contra o banditismo social, e depois, só depois de muitos anos, décadas, na verdade, que essas cabeças foram realmente enterradas. E nisso, né, a gente está falando do Nordeste, com o cangaço, as guerras do Sul, Bahia. Eu acho que a nossa preocupação também foi dar conta da diversidade que existe no nosso país. Então, essa diversidade, ela também é muito geográfica, porque é um país imenso. Então, a gente tem que prestar atenção, né, no que aconteceu na região norte, a Amazônia, né? Então a gente teve avançando bastante aí no tempo, a Transamazônica, né? que foi mais uma daquelas grandes obras, né? Do período da ditadura. Agora, Ana Cecília, deixa eu te cortar porque a gente já está caminhando para o final da entrevista. Claro. Eu gostaria muito que você deixasse aí um convite, né, do porquê mergulhar nessas fotografias, nessas imagens. Eu acho que tem também bastante crítica, né, à construção do nosso país, à questão política e social, não é? Não, sem dúvida. Eu acho que a fotografia ela tem essa qualidade de tornar os fatos mais próximos, né? Eu acho que a gente olha, a gente entra dentro do fato, a gente chega perto daquele personagem. Então a gente acredita que mergulhando na história do Brasil em sem fotografias, a gente consegue realmente chegar mais próximo do nosso país, da nossa gente. A gente obviamente tem esse lado crítico, porque o Brasil tem problemas sérios, né? Desigualdade social, de exclusão social. Inclusive tem uma foto do Luiz Morrier que eu vou mostrar aqui antes de encerrar, que marca muito isso. Essa é muito emblemática, realmente, Eliane, é muito emblemática. Enfim, que ele até colocou essa foto no nome de Todos Negros. Você imaginar que quase um século depois da abolição da escravatura, né, no Rio de Janeiro, um fotógrafo consegue registrar um momento tão absurdo como esse. Durante uma operação policial, não é? Policial, exatamente. E, ao mesmo tempo, a gente tem maravilhas do Brasil também, né? Que é a nossa expressão cultural, a nossa arquitetura, a nossa música popular, os nossos artistas, o nosso povo, a luta. Então, acho que a gente também, com isso, a gente tem, pelo menos foi isso que moveu a gente tem realmente um amor pelo Brasil. E eu acho que o livro mostra muito isso, porque a gente quer que as pessoas conheçam a história, porque a posição crítica é importante para a gente seguir adiante e também valorizar não só a história do Brasil, mas esse patrimônio visual que o país tem, porque essas fotos vêm de acervos públicos importantes, Biblioteca Nacional, Arquivo Nacional, de acervos privados muito importantes, como o Instituto Moreira Salles, coleções particulares. Então, eu acho que a gente tem esse duplo sentido. Eu vejo como uma aula de história, também uma aula de pesquisa. Quero muito dar de novo os parabéns para você e para toda a equipe, viu, Ana Cecília? Muito obrigada, Eliane. Ficamos felizes, enfim, com esse espaço e espero que todos se sintam convidados a conhecer a nossa história através dessas 100 imagens.
Tá bom, muito obrigada e parabéns também até por incentivar e mostrar esse trabalho da fotografia que é tão incrível e do fotojornalismo. Teremos próximos livros, a próxima vai ser História da Música Brasileira. Olha que legal. Em 100 fotografias, desse ano de 2018. Tá bom, a gente espera aqui no Conexão para contar também. Um grande abraço. Um abraço, Eliane. Tchau. Tchau. Bacana, né? Eu acho que ficou uma boa dica de leitura para você de casa. Obrigada pela companhia, até o próximo programa.